Parte 3. Desenvolvimento de dons e talentos. O dom que Deus te deu não é sobre você, é sobre quem será alcançado por ele. Capítulo 11. Descobrindo meus dons. Falar sobre dons pode parecer algo distante, reservado apenas para pessoas que se destacam, que têm talentos notáveis ou ministérios visíveis. Mas quando eu comecei a aprofundar a minha caminhada com Deus, percebi que essa ideia não poderia estar mais errada. Todos nós fomos criados para um propósito. E com o propósito vieram ferramentas. Essas ferramentas são os nossos dons. E descobrir isso foi como acender uma luz num cômodo que eu sempre habitei, mas nunca explorei de verdade. Durante muito tempo, a palavra dom me soava grande demais. Parecia uma coisa quase espiritualizada ao extremo, como se fosse algo que eu precisava merecer ou alcançar em um nível mais elevado de fé. Mas não. O dom é algo que você já recebeu, mesmo que ainda não saiba. É parte da forma como Deus te criou. Está nas suas inclinações, nas coisas que te motivam, no jeito como você enxerga o mundo. Está nas suas mãos, nas suas palavras, na sua escuta, na sua forma de servir. O dom, na maioria das vezes, não grita, ele sussurra, e por isso tantos o ignoram. Mas ignorar um dom é como esquecer uma chave pendurada na porta. Você tem acesso a algo, mas vive como se estivesse trancada do lado de fora. E eu não poderia viver mais assim. Descobrir meus dons não foi um momento único, foi um processo. Um processo que envolve observar, escutar e me permitir errar. E principalmente me despir das comparações. Porque o maior ladrão do propósito é a comparação. Enquanto você olha para o dom dos outros tentando reproduzi-lo, você se distancia do seu. Dons não são réplicas, são expressões únicas da graça de Deus através da sua personalidade, história e vocação. Quando comecei a prestar atenção nos pequenos sinais, nas áreas em que me sentia viva, útil e fluida, percebi que meu dom não estava escondido. Ele só estava esperando que eu parasse de buscar em alta performance aquilo que já existia em simplicidade. Me dei conta que aquilo que eu fazia sem esforço, aquilo que para mim parecia natural, era justamente o que Deus queria usar. E ali, no ordinário, ele começou a me mostrar que tudo que vem dele carrega propósito. Foi nessa jornada que o texto de 1 Coríntios 12 passou a ganhar vida em mim. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Esse versículo me trouxe liberdade. Me mostrou que não preciso me parecer com ninguém para carregar o Espírito de Deus. Que meu jeito de servir pode ser diferente e ainda assim ser espiritual. Que o que Deus colocou em mim é suficiente e não precisa ser validado por padrão humano nenhum. Compreender isso me fez parar de esperar por um momento espetacular para começar a servir. Muitas vezes a gente acha que dom só se revela no altar, no microfone, num grande evento. Mas a maioria das vezes ele floresce no secreto, no cuidado com alguém, na forma como organizamos algo, no jeito como ouvimos, encorajamos, ensinamos ou resolvemos um problema. Deus não desperdiça detalhe. E o dom que ele te deu está conectado com quem você é, não com quem você tenta ser. O problema é que, em muitos ambientes, fomos ensinadas a nos encaixar.
E quando tentamos nos encaixar, deixamos de fluir. Quando tentamos imitar, abafamos a voz do Espírito que sussurra. Eu te fiz assim por um motivo. Romanos 12 me ancorou. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Romanos 12, do 6 ao 8. Essa lista simples e prática me libertou da ideia que só os dons espetaculares eram úteis. Me ensinou que cada dom tem valor, que Deus se manifesta no simples e que aquilo que fazemos com constância e verdade, mesmo sem palco ou aplausos, pode carregar uma unção poderosa. Foi ali que entendi, meu dom não é para mim, é para servir. E quanto mais eu entrego com liberdade e consciência, mais leve e potente ele se torna. Uma das viradas mais importantes na minha jornada foi perceber que descobrir meu dom não era sobre sentir especial, mas sobre me tornar disponível. Porque não basta saber qual dom Deus te deu, é preciso colocá-lo em movimento. O dom só se fortalece na prática. E é na prática que a gente erra, aprende, ajusta e amadurece. Durante muito tempo, me vi paralisada tentando acertar o meu chamado. Queria ter certeza antes de agir. Queria ouvir uma confirmação antes de arriscar. Mas Deus não precisa de perfeição. Ele quer obediência. E a obediência, na maioria das vezes, começa com um passo tímido e mais decidido. Foi servindo, testando, tentando, que os meus dons começaram a se revelar com mais clareza. E com isso veio algo ainda mais bonito. Pude ver outras pessoas sendo edificadas. Porque dom não é sobre como você se sente ao usá-lo. É sobre o impacto que ele gera nos outros. É sobre gerar vida, abrir espaço, tocar gente, honrar o Pai. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Essa palavra é direta. Cada um recebeu, ninguém ficou de fora, e cada um deve usar, não para se destacar, mas para servir. Dons são ferramentas do céu para edificar a terra. São manifestações da graça que nos atravessa e alcança outros. E se ainda não ficou claro qual é o seu, acredite, já está aí. Talvez só precise de espaço, de tentativa, de humildade para começar pequeno e a fé para não parar. Descobrir meus dons foi um encontro comigo mesma. Foi deixar de buscar lá fora o que Deus já tinha plantado aqui dentro. Foi parar de me comparar com os outros para finalmente valorizar o que carregava nas mãos. E mais do que isso, foi entender que o meu dom não era um presente exclusivo, era um canal de serviço. Às vezes a gente passa tempo demais tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para nós. Queremos servir como fulano, ministrar como ciclana, ensinar como aquela outra. Mas Deus não nos chamou para imitar, Ele nos chamou para manifestar. Manifestar a graça que Ele mesmo nos deu do nosso jeito, no nosso ritmo, com a nossa história. Você não precisa de microfone para ser usada. Não precisa de visibilidade para ser impactante. O dom que Deus te deu pode estar escondido no seu cuidado com os detalhes, do jeito de ouvir, na forma de organizar, na sua disponibilidade silenciosa. E quando você o reconhece, algo muda.
A vida ganha propósito, o coração ganha direção. E a sua caminhada com Deus se aprofunda, porque agora você não apenas crê, você serve com os que crê. Então, pare de esperar por um grande sinal. Comece servindo, tentando, explorando, porque onde há disposição, o céu encontra caminho para se revelar. Vamos orar? Papai, hoje eu quero te agradecer por tudo que o Senhor colocou em mim, por cada dom que, mesmo escondido, o teu toque. Me ajuda a perceber que já está aqui, mesmo que ainda não tenha nome. Me livra das comparações, da dúvida, do medo de não ser suficiente. Me ensina a valorizar o que o Senhor me deu, sem diminuir, sem esconder, sem desacreditar. Que eu não me sinta pequena diante do dom do outro, mas confiante na graça que o Senhor distribuiu com tanto cuidado. Me dá coragem para usar o que eu tenho, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça simples, mesmo que seja só um começo. Que eu sirva com leveza, com intencionalidade, com entrega. E se algum dia eu esquecer o valor do que eu carrego, me lembra. Filha, você é uma expressão viva da minha graça e eu não desperdiço o que plantei em você. Amém.